Boa noite a todos, obrigado aí pela presença. Só para avisar, para quem não percebeu, que está aqui presencial, que tem uma caixinha de som aqui, é só para auxiliar na transmissão online que está sendo feita. Boa noite também para o pessoal que está assistindo de casa. Vamos começar aqui um tema que é meio comum para empresas que quando estão desenvolvendo produto, né? Que é o famoso problema que todo mundo chama do cobertor curto na hora de priorizar o roadmap. O pessoal sempre fala que, e aí, para onde eu cubro um lado, descobre outro, e vamos tentar ver como não passar tanto frio. Coincidentemente, um dia como hoje, que está frio. Quero começar, só para iniciar, se alguém tem alguma expectativa em relação ao tema, algo que imagina que vai para ser abordado. O pessoal também que estiver em casa pode digitar, se for o caso, e o nosso auxiliar aqui de palco, ele vai ver as anotações de alguém de casa e vai falar. Não precisa todo mundo falar, não. Eu queria umas 2, 3, 4 expectativas, se alguém tiver. Uma expectativa acho que não está ligado. Então, uma das minhas expectativas era saber, por exemplo, os maiores problemas, os top problemas na hora de priorizar. Acho que o principal seria esse. Os maiores problemas na priorização, como enfrentá-los. Não sei se alguém tem mais alguma. Bom, então, que veio aqui, maiores problemas na priorização e como enfrentá-los. Vamos ver, daqui a pouquinho, no final, a gente vê, conseguir abordar um pouquinho desse item aí. Se aparecer mais alguma coisa, por favor, fala aí, o Luiz vai anotar. Muito bem, então quando a gente fala de priorização de roadmap... Ô Nava, a Adriana perguntou aqui, como gerenciar o que existe de backlog com os pedidos urgentes de clientes? Como gerenciar com os pedidos urgentes? Isso. Espera aí, só... Fala aí. Em cima dessa que a Adriana levantou, eu acrescentaria também o tratamento de bugs. Então, o terceiro item aqui, tratamento de bugs. Não sei se vou chegar a contemplar todos os itens lá, talvez. Espero que eu ajude em algum, mas é possível que eu mais confunda do que ajude também, né? Enfim. Quando a gente fala de... Antes só de falar de priorização, brevemente aqui, para quem não nos conhece, a DirectTalk tem, só para contar rapidinho aqui, que é o caso que eu vou contar é sobre a DirectTalk, ela tem 16 anos aí no mercado, atua no mercado de atendimento online, os produtos que ela começou lá atrás foram o chat e o e-mail, que são os produtos mais fortes, também tem alguma solução de telefonia e, mais recentemente, produtos de autoatendimento, que é um robô de atendimento, o DT Service, que é uma faca inteligente, e o DT Ticket, que é um sistema para gerenciar pendências que vêm que não são resolvidas na hora no atendimento. Na nossa história eu não coloquei aqui, mas a gente também tem uns casos de fracasso, tá?
Para quem conhece um pouquinho, tem pelo menos 2 aí. O DT Social foi um caso de fracasso, o vídeo atendimento também foi um caso de fracasso. É que nessas horas a gente só mostra o que deu certo, né? Mas é interessante falar também que teve coisa que deu errado. E aí, fazendo uma analogia, só antes de entrar especificamente na priorização de roadmap, eu costumo falar que priorizar roadmap é mais ou menos como priorizar a vida, né? Aqui talvez eu tenha colocado aqui algo que, se você olhar, seria um life backlog. Aqui tem sonhos, conquistas, coisas que eu já consegui, outras que não consegui na vida, mas estão todas resumidas aqui de alguma forma. Por que eu trouxe isso aqui? Porque quando a gente vai fazer algo na nossa vida, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Você não realiza todos os seus sonhos, sejam eles materiais ou não, em um ano, nem em um trimestre. E, às vezes, o produto a gente quer resolver o mundo naquele ano, ou naquele trimestre. Se eu não faço isso agora, acabou. Como que eu posso sobreviver sem tal funcionalidade? Então, tem, acho que essa semelhança com a vida real, e assim como na priorização de produto, tem alguns sonhos que você consegue conquistar sozinho, outros não consegue, outros não dependem de você, alguns dependem. Então, isso é bem comum. E ainda, já começando a trazer o Life Backlog para o Product Backlog, é meio normal a gente falar que o backlog é importante que ele esteja, de certa forma, priorizado para começar. Sendo que itens que se chama de menos... os itens lá em cima têm que ser mais granulares, ou menores, de certa forma. A analogia lá com o backlog da vida, talvez aqui embaixo, os itens mais para baixo, eu posso colocar conhecer o mundo. Mas é muito genérico. Como é que eu vou saber se eu realizei esse objetivo ou não? Talvez aqui no meio do backlog eu seja um pouco mais específico. Conhecer a Europa. E talvez o item mais de cima eu vou colocar conhecer Portugal. Talvez aí seja um item que ele tem que estar mais específico. Talvez mais específico ainda, conhecer Lisboa e o Porto. É o que precisa. É assim que funciona também no backlog. Às vezes, no itens lá de baixo está desenvolver uma nova funcionalidade que é muito grande. Lá em cima você vai quebrando um pouco mais. E só um pouquinho de um contexto também aqui, que talvez aqui já setando expectativas, vendo o que eu consigo atender até dali ou não. O caso que a gente tem aqui já é de uma empresa um pouco mais madura. Afinal, 16 anos já não é uma empresa iniciante. É uma empresa jovem, mas perto da idade que as empresas no Brasil costumam durar, já uma empresa com algum tempo. Então, talvez não sirva exatamente para startups. Nosso cenário, ele já é um cenário onde existem produtos e clientes existentes e que necessitam de manutenção. Ao mesmo tempo, existe a necessidade de desenvolver novos produtos, porque você não sobrevive só com o que você já tem. Bom, como empresa com 16 anos, cenário ali parte da tecnologia obsoleta. Também temos que lidar com isso. E uma importância em manter custo e margem. Eu preciso também ter lucro. Às vezes, quando a empresa é mais nova, ela não se preocupa tanto com isso. Mas no nosso caso, também precisa se preocupar em garantir a margem. Indo ainda agora dentro de um pouco do cenário, só relembrando aqui, metodologia do Manifesto Ágil, que tem ali seus valores. Alguém aqui não trabalha com nada de ágil? Você trabalha um pouquinho? Tá bom. Então, e indo mais especificamente nesse valor aqui, que talvez ele seja o que causa, não sei se eu vejo pelo menos talvez ele causando um pouco mais de polêmica, responder a mudança é mais importante que seguir um plano. Cadê o microfone? Eu queria só que brevemente alguém comentasse aí o que interpreta desse valor aqui. Como interpreta essa frase? Só estamos vendo aqui quem vai falar. O plano é aquilo que você traça previamente sem o contexto do que pode aparecer. Você não sabe, o inesperado acontece o tempo todo. Você responder às mudanças mais do que seguir um plano
É a capacidade que você tem de se adaptar enquanto você segue o plano. A capacidade que você tem de responder às mudanças, mesmo seguindo um plano. É isso que eu penso agora. Tá bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Planejar é importante? Eu pergunto porque agora acho que eu estou vendo menos, mas tempos atrás era meio comum, principalmente quem ia trabalhar com metodologia ágil, às vezes, principalmente desenvolvedor, né? Falar, não preciso planejar, eu faço o sprint só. E às vezes a gente acha que isso até hoje, né? Fica uma polêmica aqui, porque em geral quem está mais trabalhando no time de desenvolvimento não gosta muito de mudança, né? Ou pelo menos a gente costuma reclamar de, pô, eu estava ali trabalhando e mudaram a minha prioridade. É algo que causa um desconforto. Mas o que eu interpreto também aqui dessa frase é simplesmente que a parte da esquerda é mais importante que a direita. De mudar, se for necessário, é mais importante que simplesmente seguir a risco um plano que pode não te levar onde você quer. Talvez, aí, como a gente trabalhando com o Agile, o Sprint ajuda um pouco nisso. Ele tem uma duração mais curta e eu consigo, talvez, ter um combinado aí que durante o Sprint, pelo menos, não me mude, né? Acabou esse Sprint, percebeu que precisa de mudança, aí você pode mudar. Ele, acho que ajuda. A não sei que você percebeu que você está completamente errado, mas aí também quer dizer que seu plano está muito ruim. E essa imagem aqui que eu vi um pouco atrás ilustra a importância da mudança. Às vezes o seu cenário muda e você precisa mudar, né? Então, quem aqui... Muita gente que eu conheço que tinha planejado ir para a Disney teve que adaptar os planos com a mudança do dólar. Então, mudar, às vezes, é essencial. Ela apagou, de propósito. Agora, falando um pouquinho mais do planejamento propriamente dito, tem essa figura aqui, que eu vi uma vez num livro Agile Estimate and Planning, que me chamou bem a atenção, que ele fala dos níveis de planejamento. Nossa realidade, geralmente no Agile, fica muito aqui no nível da iteração e o dia. A iteração é o sprint e o dia você planeja o que você vai fazer a cada dia. Hoje eu vou pegar tais tarefas para realizar. Cada nível desse de planejamento tem os seus rituais e os seus artefatos. Então, lá na iteração eu tenho o sprint planning, tenho o sprint backlog. No nível do dia, não sei se eu tenho exatamente um artefato. Talvez eu tenha só o ritual, que o mais comum é as reuniões de 15, daily meeting, qualquer nome que você quiser utilizar. E daí para cima, nem sempre é a realidade de todos nós. Planejar o release. Em alguns casos tem empresas até que fazem os releases por estação do ano, né? Então eu tenho release primavera, verão, outono, inverno. Tem empresa que faz 2 releases por ano, tem empresa que faz 1 release por ano. E eu já vi também agora recentemente empresa que abortou esse conceito de release. Eu simplesmente vou lançando tudo continuamente e não me importa dizer que eu estou lançando uma versão ou não. Às vezes, em termos de marketing, é importante você ter um release. Principalmente quando você vai lançar um produto novo, alguma funcionalidade muito diferente do que você já tinha. Pode ser que é importante para o marketing isso aí. Mas eu vi poucas vezes o planejamento do produto e de portfólio. Eu queria até me concentrar um pouquinho mais nesses itens aí, que hoje, até estudando, às vezes é difícil até diferenciar até onde vai o planejamento de portfólio, até onde vai o planejamento de produto. Mas só para ter uma analogia, até esse nome portfólio, ele vem muito, talvez até da analogia do mercado financeiro. Eu quero investir 30% em ações, 20% em renda fixa. Aqui também, quantos por cento eu vou investir em cada produto que eu tenho? E dentro do produto, dado esse produto, o que eu vou fazer em um pouco mais de longo prazo? No nosso exemplo aqui da DirectTal, o que a gente mais se assemelha no release é um plano de trimestre. A gente planeja um trimestre e ele tem uma semelhança com o que seria um release. Quando eu falo do meu plano do ano, aí ele tem um misto entre portfólio e produto, que eu nem sei dizer bem a separação. E a realidade é um pouco essa aqui. Eu tenho vários produtos para desenvolver, coisas novas, que eu nem sei o que problemas para tratar, aquele homenzinho carregando aquela pedra, eu acho que não dá para ler, mas aquela pedra está escrito débito técnico.
E o grande lance é que, no final das contas, tudo acaba, em geral, combinando com a mesma equipe de desenvolvimento. Quando você vê realidades, talvez lá fora, os caras têm equipes gigantes, mas aqui, pelo menos no nosso cenário, acaba tudo combinando para uma mesma equipe. E aí vem a dificuldade, como é que eu lido com tudo isso? Um cenário que a gente acabou, que para a gente ajudou, foi pegar todo essa bombardeio, esse tiroteio que vem, e a gente dividiu isso em frentes. A gente chamou de algumas frentes para a gente tentar lidar com esse bombardeio aí que teve que priorizar. Então, bugs, estabilidade de vida técnica. O que a gente chamou aqui, que vocês estão lendo, evolução incremental, é a evolução de um produto que já existe. Novos produtos é algo que eu vou criar, que ainda eu não tenho. Operações é tudo que tem a ver, eu lembro que eu falei lá no começo que a gente precisa ter uma margem e tudo mais, tudo que tem a ver para eu melhorar a minha operação. Então, sei lá, automatizar a cobrança, reduzir chamados que chegam no suporte, tudo que impacta a minha operação para atender o cliente. A frente deploy para a gente também fez sentido. E uma última aqui que é inovação, a diferença de inovação para novos produtos, que novo produto eu até sei qual é o produto que eu vou desenvolver. Inovação é aquela reserva que eu tenho para algo que eu nem sei o que é, que eu vou desenvolver. Então a gente fez uma divisão didática nessas frentes e a gente faz um processo aqui que eu vou falar um pouquinho, que no final culmina num único produto, num único product backlog, que é aquele que está ali ao lado direito. E aí a gente começa, então, para tentar determinar quanto a gente vai ter de alocação em cada um desses itens. E aí uma coisa para a gente é bem importante para começar é medir a velocidade. Qual é a nossa velocidade? Você que trabalha com a Jéssica, você trabalha, vocês medem de alguma forma a velocidade lá do que vocês fazem, só por curiosidade? Pontos, horas, como que você sabe a velocidade da equipe? Porque a gente tem uma pontuação prevista, Tá. e tem uma previsão de você cria ali a user history, né? Depois cria os tipos de dependência, de desenvolvimento, Tá bom. Tá. Obrigado. Porque, assim, velocidade... Então, dentro dessa velocidade, conhecendo a equipe, a gente já consegue seguir esse padrão de tempo. Não sei se responde a sua pergunta. Era mais por curiosidade mesmo, para saber como que no seu caso você acaba fazendo. A gente aqui usa o mais tradicional lá do Scrum, que é medir as histórias em pontos, né, seguindo lá a escala de Fibonacci, né? E é importante a gente saber o quantos pontos a gente faz ao longo de um período, vai ajudar a gente a planejar. Inclusive aqui no nosso caso, a gente faz aí na faixa entre 600 e 700 pontos por trimestre. Não adianta ter referência, eu faço mais, eu faço menos, se alguém mais aí usa Fibonacci, porque você dá para você comparar com você mesmo, né? Não dá para comparar com outras empresas, porque é relativo a forma como você faz a pontuação. E beleza. Aí, dado que eu sei a velocidade que eu tenho na equipe, no seu caso aí, se vocês medem as histórias, sei lá, numa escala de 0 a 10 também é uma outra forma, eu sei que por sprint eu faço 20 pontos, aí dá para calcular quanto eu faço num período maior. A gente entra no momento de usar essa informação para fazer a priorização. E um possível formato seria pegar o coitadinho do Product Owner, para quem não conhece tanto de Agile, seria o gerente do produto, a pessoa que determina o que vai ser desenvolvido, e ele fazer o planejamento, já que ele é o responsável.
já fizemos isso algumas vezes, mas traz alguns problemas. Depois ele acaba sendo muito questionado do porquê escolheu aquelas prioridades. Então, o que a gente acaba mais recomendando é tentar fazer esse planejamento, quando você vai planejar um período maior, de um ano ou um trimestre, com várias pessoas. Product Owner, traga também desenvolvedores, traga pessoas que cuidam de deploy, traz pessoal cheio de ideias, que vive falando, por que a gente não faz isso, por que a gente não faz aquilo? Traz pessoas de operações também, pessoal de infraestrutura. E para quem tem em Agile, eu também trago o Scrum Master, que ele acaba chegando, às vezes, muita demanda nele. Envolva pessoas, porque a gente consegue entender, todo mundo acho que vai conseguir entender a complexidade que é o processo de planejamento. Porque a gente não vai fabricar necessariamente mais pontos. A gente tem lá os 600 e 700, é esses pontos que eu vou ter que utilizar para alocar. O que a gente faz com isso daí? O nosso processo ele acaba envolvendo mesmo um grupo de pessoas. Alguns são obrigados a participar, outros a gente traz como opcional. E a gente começa uma parte importante para ajudar nesse planejamento, que tem um pouco a ver com aquele nível mais alto lá que tem naquela cebola lá que eu mostrei no começo, que é o planejamento de estratégia, saber os objetivos da empresa. Até para você saber que você vai fazer um planejamento do seu produto que vai ajudar você a chegar perto do objetivo da sua empresa. Exemplos de objetivos de empresa, no nosso caso, uma empresa de produto. Diminuir o churn, né, a perda de clientes é um objetivo. Aumentar o uso de um certo produto pode ser um outro objetivo. Melhorar o NPS, para quem conhece, é um método que se usa aí para avaliar a satisfação do cliente em relação ao seu produto, né? Ele acaba dando uma nota no final ele dá uma nota de 0 a 10, um percentual de quanto que o seu cliente gosta do seu produto. Ou atacar um mercado X pode ser uma estratégia da empresa. Então, é importante ter os objetivos alinhados. Porque, dados os objetivos, vem a outra parte, que aí começa a ficar mais difícil a brincadeira, que é criar um backlog para cada frente. Então, eu tenho lá as várias frentes, a evolução dos produtos já existentes, criar novos produtos, evoluir parte técnica. Eu crio um backlog para cada frente. E aí eu envolvo as pessoas que são mais adequadas, que mais têm conhecimento para poder criar esses backlogs. Com exceção de bugs, né? Alguém tinha perguntado lá sobre lidar com bugs. Nessa hora, a gente não planeja, até porque eu não tenho como planejar quais bugs eu vou tratar nesse ano, nesse trimestre. Bugs, geralmente, eu não sei qual vai surgir. Mas eu falo daqui a pouquinho um pouco mais sobre os bugs também. Mas eu faço um backlog para todas as outras frentes dentro daquilo que eu conheço. Até o formato que a gente usa para tentar deixar a entrega mais concreta, a gente pede para a equipe que se reuniu para fazer um certo tema, sei lá, vamos supor que a equipe que se reuniu para fazer a frente deploy. Vamos lá. Pega e cria para cada itens de um backlog. O que é um item de um backlog? Pode ser uma história, mas como eu estou fazendo um planejamento de mais longo prazo, talvez não seja uma história. Pode ser que tenham coisas maiores aqui que história. Tenham temas ou épicos. E faça um orçamento da melhor forma possível. Aí tenta usar a mesma medida que você usa para medir sua velocidade. Tem gente que pode usar horas, tem gente que pode usar uma escala de 0 a 10, tem gente que pode usar a escala de Fibonacci. Meça de algum jeito em quantos pontos, sprints, meses, anos, dias, enfim, você vai levar para fazer aquele item lá. E tentar, da melhor forma possível, um benefício ou valor. O que aquilo vai me trazer? Então, se eu automatizar o deploy, eu vou economizar, vou poder subir as coisas em produção antes, eu levo o valor para cliente antes, eu vou antecipar em uma semana para subir as coisas em produção. Ou se eu implementar uma nova funcionalidade, pode ser que mais gente use o produto, vai aumentar o uso, aumentando o uso, aumenta minha receita. É legal você ter uma visão clara do benefício. E a parte que costuma ser bem interessante é definir uma ordem. Ordem é diferente de prioridade. Geralmente você vai fazer um exercício de prioridade, você pega uma lista com 30 itens, aí você começa a dar prioridade 1, 2 e 3. Aí você pega do item 1 ao 25, você fala que é prioridade 1, né? Aí do 26 ao 29 é prioridade 2 e o 30 você deixa como prioridade 3. Não adianta nada.
significa que do 1 ao 25 você, na prática, não priorizou. Por isso que é importante a ordem. Se eu fosse fazer um por um, em que ordem eu faria? Esse exercício, eu acho que ele é um dos mais complicados que tem, definir a ordem. E aí, isso feito, no final, a equipe vai se reunir. Geralmente, a gente ficou... A primeira vez que a gente fez, acho que a gente gastou nesse exercício aqui meio-dia, talvez. E vai ficar... Tem a impressão que faltou tempo, talvez possa deixar mais tempo também, enfim. Mas fica lá a ordem. Aqui está escrito prioridade, mas deveria ser ordem, mas você vê que os números não se repetem. 10, 11, 15, 20, 30, 40. Essa é a ordem que eu faria, no caso, meu backlog de deploy. E ali está a pontuação, faltou uns pontos ali, está errado. E aqui um outro exemplo de um backlog técnico. Quais são os itens que eu faria? Ele está um formato um pouquinho diferente, porque cada equipe usou, a gente acabou não fazendo um formato padrão, mas está lá, vou gastar um sprint, vou gastar 100 pontos, vou gastar 8 pontos para fazer todos os itens. E aí na sequência vem a parte, talvez, começa a vir os na brincadeira, né, que é a hora que entra o cobertor, que no nosso exemplo, esse caso é real, tá? Numa das últimas vezes que a gente orçou, a gente chegou na conclusão que a gente ia precisar de 7.000 pontos para fazer todos os itens que cada frente planejou. E a gente foi fazer a conta e viu, mas num ano eu consigo fazer de 2.400 a 2.800 pontos. Ou seja, fazer todo esse backlog vai levar de 2 a 3 anos para ficar pronto. Espera aí, só um pouquinho que você falou aí. Normal, que legal. Esse é o cenário normal, né? É bom isso, porque tem gente que, às vezes, sofre demais com isso, né? Principalmente, sei lá, quando pega pessoas menos técnicas, acham um absurdo, mas como pode? O que a gente vai fazer? Mas, igual eu falei lá no começo, na vida é assim, né? Se eu pegar tudo que eu quero fazer na vida, dá para fazer em um ano? Não dá. Ainda bem que não dá, né? Se eu fizesse tudo em um ano, eu ia morrer no ano seguinte. Se eu fizer, desenvolvedor costuma fazer, se eu fizer tudo, se eu couber tudo num ano, eu vou ficar sem emprego no outro ano, né? Então, é bom, ainda bem que isso acontece. Uma vez eu assisti uma palestra de um cara, foi o caso a maior assim que eu vi, né? Assisti uma palestra de um cara lá do UOL, eu acho que era do PagSeguro, ele falou que quando eles fizeram esse exercício, eles chegaram em 15 anos para desenvolver todo o backlog. Aí eu falei, beleza, hein? Aí é o famoso cobertor curto, né? Como é que eu vou tentar lidar? Algumas formas aí. Uma delas é meio óbvia, vamos priorizar, baseado nos objetivos de negócio. Qual que é o meu maior objetivo de negócio? Como é que isso vai... o quanto aquilo realmente ajuda o negócio? Geralmente, você não precisa fazer tudo. Eu lembro umas vezes, anos atrás, não era nem planejamento de roadmap de produto, era planejamento geral da empresa. Quando a gente fazia o planejamento... próxima vez eu vou trazer até uma foto daquilo lá, porque é sensacional. A gente fez um planejamento, acho que a gente tinha que fazer ao longo de um ano uns 200 projetos. E todos eram importantíssimos. Você olhava o mês de janeiro, acho que tinha 50 projetos. A gente falava, quer dizer que eu vou fazer 2 projetos por dia, e projetos grandes, né? E parecia que era vida ou morte. E eu sei que isso faz uns mais de 5 anos e a gente sobreviveu desde lá sem ter que fazer. Alguns até hoje não foram feitos, né? Então, priorizar é sempre importante. Por isso é importante ter todos envolvidos. Isso eu acho legal, porque senão o coitado do PO depois ele vai sofrer o resto da vida dele. Os todos envolvidos ajuda você a saber. Aquele caso lá, desde um desenvolvedor, que às vezes pode ser um cara meio chato, que fica, nunca corrigem esse negócio aqui, né? Esse código tá ruim. Ou o cara lá do financeiro que, até hoje vocês não automatizaram o processo de cobrança. Ou vem o dono da empresa, tal funcionalidade sensacional que eu vi, é muito legal fazer. Tá bom, podemos fazer, mas vamos lá, o que é mais importante? Então, todo mundo participando ajuda a entender que o processo é esse. Provavelmente, quem mais vai sofrer com isso, alguém faz um exercício em casa depois também, principalmente quem é casado, acho que tem filho, fica melhor fazer. Planeja um orçamento financeiro num ano em família. Acho que deve a mesma dificuldade, né? Aliás, dizem que em casa as brigas acabam sendo maiores quando você vai fazer um planejamento financeiro desse. Tem outro formato, contrata mais gente e aumenta a sua capacidade. Nem sempre é possível, né? Tem coisa que se o meu objetivo for cavar um poço, não adianta contratar mais gente, senão vai dar machadada na cabeça do outro.
Mas se meu objetivo for criar uma valeta, é paralelizável. Eu pego um marretador em cada metro quadrado ali, eu paralelizo o trabalho. Você vai ver que, na média, você tem um misto entre valetas e poços na sua vida. Talvez dê para contratar mais gente. Principalmente se os objetivos de negócio... Né? Se falar de dinheiro, você pode chegar lá e falar, ó, esse projeto aqui vai render tanto. É mais fácil. Se você não deixar claro o quanto você vai ganhar, aí acho que é mais difícil contratar. Até para falar do item lá de cima de priorizar o objetivo de negócio, tem um exemplo bom, já que eu estou falando do cobertor. Entenda para quem que eu estou vendendo cobertor. Se eu tiver vendendo roupa de cama para um cara que mora em Manaus, talvez eu não precise priorizar o cobertor para ele, né? Deixa eu priorizar o cobertor para quem mora lá em Porto Alegre. Provavelmente quem mora no sul precisa muito mais de um cobertor do que um cara de Manaus. Essa acho que é a hora da inteligência do negócio. E verificar se tem formas mais inteligentes de conseguir desenvolver com um custo mais baixo. A gente tem aqui diversos exemplos. Tempos atrás, toda vez que ia desenvolver um relatório, vinham as mesmas perguntas. Como que é a paginação? Como que é o campo de data? Quais você vai colocar? Tem coisas que não precisa, tem coisas que dá para padronizar e você conseguir reaproveitar e desenvolver de um jeito mais barato. São dicas que ficam. Depois que a gente fez tudo isso, aí o exercício vai ficando cada vez mais difícil, tá? Aqui, depois que passou o choque de realidade, vai ter gente que vai surtar, tem gente que vai achar que o mundo vai acabar. Acalma essas pessoas. Vai lá, traz uma água, deixa almoçar, enfim. E aí a gente pegou os grupos lá de pessoas que foram envolvidas e a gente dá uma misturada. Agora vamos misturar. Você trabalhou com deploy, você trabalhou com técnico, você trabalhou com novo produto. Dá uma misturada das pessoas para a gente ir para outra etapa, que é construir o plano anual, que é a hora que a gente vai chegar, e aqui as brigas, como eu disse, são maiores ainda, a gente vai chegar mais ou menos naquilo que eu falei, que é o portfólio. Porque é a hora que eu preciso determinar quantos por cento eu vou desenvolver em cada frente. Quantos por cento eu vou ter para cada uma daquelas frentes lá, que eu já vou causando o choque direto, teria que ter um resultado parecido com esse. Quantos por cento eu vou ter para estabilidade? Quantos por cento eu vou ter para frente operações ao longo de todo um ano? Aí tem gente que vai tentar roubar. Se você olhar aqui no primeiro trimestre, a gente alocou 110%. Não aconselho fazer isso, tá? É enganação, você não vai fazer 110%. Mas tem gente que gosta, dá um alívio pelo menos em alguns. Se for dar um alívio, deixa, tá? Até 120. Às vezes alguém, pelo menos a pessoa se acalma naquele momento. E o fato de eu ter feito já o plano dos backlog para cada frente anteriormente vai determinar o quanto eu preciso de percentual de alocação em cada uma delas, né? E aí vem a parte de bugs, né, que alguém respondeu. O jeito que a gente faz aqui, que alguém perguntou, o jeito que a gente acaba fazendo é usando um pouco a média histórica. Vamos tentar entender quantos por cento a gente gasta com bugs. Se você não tiver uma média histórica, chuta algum valor aí para tentar começar. E outra coisa também importante, a gente acaba entrando às vezes na frente técnica, principalmente, é entender os motivos dos bugs. Por que está tendo bug, né? Entende de onde eles estão vindo para tentar fazer com que esse número caia cada vez mais. E aí a gente, até nesse exemplo aqui, está em 15%, que deveria dar, né? Se a gente falar quanto está agora aqui, talvez tem gente aí que vai entrar em choque, é melhor nem falar. Com isso, na primeira vez que a gente fez o exercício, a gente fez cada grupinho criar uma versão dessa aqui do plano. Depois, na segunda vez, a gente já criou um grupão de pessoas para tentar fechar aqui. Mas se a gente ainda criar grupos menores, a vantagem, acho que nas primeiras vezes de criar grupos menores é que facilita a discussão. Menos gente, pessoas começam a entender melhor. E aí, como eu falei, mistura as pessoas. Vai ter cara que vai defender uma frente de operações, vai ter cara que vai defender o técnico, vai ter o cara que vai defender o produto. E aí, acho que a discussão é boa. No final, fecha um consenso do plano anual. E aí, é a hora de sair para executar, sair para trabalhar com esse plano. Como eu falei, aqui só está um exemplinho mais resumido de como ficaria, né? Então, quantos pontos eu aloquei em cada frente
e os seus percentuais. Antes só de seguir, deixa eu ver aqui se tem das perguntas que tem aqui. Ver se eu consegui responder um pouquinho. Os maiores problemas de priorização e como enfrentá-los. Eu acho que o maior problema que eu vejo aqui mesmo, olhando o todo, é lidar sempre com... O que eu tenho para fazer é sempre muito mais do que a minha capacidade, né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente acaba tendo. Como lidar? Acho que é um conjunto dessas técnicas aqui. Eu tenho uma dúvida. Diga. Como você lidaria com oficinas? O que é oficinas? Oficinas, no caso da ADT, só para deixar mais claro, são pedidos de cliente. Como que você lidaria com pedidos de clientes que vêm recorrentes? Tipo customizações. Isso. Essa pergunta apareceu no meetup nosso aqui, né? Que a gente fez tempos atrás. Tentar usar um pouquinho do que a gente discutiu lá atrás com um pouquinho do que eu imagino aqui. Bom, via de regra, a resposta mais radical que alguns poderiam trazer é, se eu estou fazendo um produto, eu não deveria fazer a customização. Para mim, a primeira questão que teria que vir é por que está vindo esse tipo de pedido. Eu teria que entender o porquê ele vem. Porque já aconteceu aqui com a gente de ter muito item de customização porque o produto não evoluía. E aí a gente ficava num ciclo vicioso. Um monte de cliente pedindo suas customizações, porque é mais rápido fazer desse jeito. Então, dado que a gente detectou esse problema, o que a gente fez durante o tempo foi tentar ouvir os clientes e priorizar a evolução do produto. Quando a gente fez isso, diminuiu bastante esse tipo de pedido. Geralmente não sei, não tenho muitos exemplos de fora para falar, mas aqui no nosso caso, muito disso acontecia porque o produto não estava evoluindo tanto. Tanto é que depois que a gente fez isso, baixou muito. A gente costuma ter, sei lá, 10% da nossa alocação acaba indo para esse tipo de demanda. Um outro cenário que eu vi isso acontecendo também, e é difícil até dizer o quanto que isso é um pedido de customização mesmo ou não, foi recentemente quando a gente lançou um produto novo e teve muito pedido. Por ser um produto novo, talvez já viesse um monte de pedido mesmo. A pessoa está começando a usar e é a hora que começa a ter um monte de ideia. Tanto é que eu lembro que na época eu fiz uma aposta ali comigo mesmo também, dizendo, eu acho que vai diminuir, e diminuiu, né? E o que a gente faz também a gente avalia e geralmente a gente cobra para fazer esse tipo de demanda. Mas a gente tenta evitar. Não sei se alguém quiser ajudar a complementar a resposta, à vontade. Assim como no caso dos bugs, reservar a pontuação para uma frente dessa seria uma forma? Ajuda, auxilia? Ajuda, né? Ter os bugs reservados ali é uma forma de evitar problemas com mudanças, dado que você está planejando algo que normalmente atrapalha um planejamento, como é o caso dos bugs? É bem isso, é a mesma coisa no final, para facilitar o planejamento, né? Tanto esse tipo de pedido, se eu sei que vem e sei que eu vou atender, quanto os bugs, esses a certeza que vão vir e a certeza que eu vou ter que atender, ter essa reserva ajuda, porque eu já sei, é igual reserva financeira, né? Fazendo analogia com o financeiro, eu sei que meu carro vai quebrar, mas não sei quando exatamente, eu faço lá uma reservinha de dinheiro para imprevistos. Acho que é bem esse ponto. Pelo menos, aconteceu um imprevisto, se você fez a reservinha, você não precisa deixar de comprar a pizza no fim de semana, porque tem a reserva para o seu imprevisto. Claro que pode acontecer do imprevisto ser um pouco maior, mas aí você vai aprendendo. Mas também pode acontecer outro caso, que você já aconteceu aqui com a gente. Não teve previsto, não teve tanto bug, não teve tanto pedido de cliente, sobrou, a gente desenvolveu mais coisas ainda. Mas é bom ter a reserva. Gerenciar o backlog com pedidos urgentes, que também apareceu ali a pergunta. Bom, pedidos urgentes talvez pudesse ser a analogia do bug também, né? Eu deixo ali uma reserva para lidar com ele. Mas talvez a outra dica que eu daria também é a frequência. Se acontecer muito pedido urgente, tem que entender por quê, né? É o mesmo caso que eu falei agora há pouco. Por que tem muito pedido de customização? Porque o cara acha que o produto não evolui.
Ou então investe para o produto evoluir. Ah, tem muita urgência de problemas em produção. Pô, se tem muita urgência de problema em produção, vamos tentar entender o porquê para resolver o problema na raiz. Eu acho que eu sempre gosto de tentar entender a causa. Resolver na raiz é a melhor forma que tem. Mas, como eu sei que eu não vai dar para resolver tudo, o que eu não consegui resolver, deixa aí uma reserva para tratar. Tá? Alguns itens aqui que não estão abordados, se der tempo, alguém quiser comentar, dá para a gente falar. Senão, ficam de cada linha dessa aqui, dá para ser tema para novos meetups. Aqui, se a gente abordar tudo, aí acaba os assuntos, né? A gente precisa marcar outros. Como refinar o planejamento para cada trimestre? Porque ali eu mostrei, legal, coloquei aqui um percentual, tenho lá um backlog que eu priorizei, mas como a gente falou, planos mudam. Pô, planejar um negócio, eu estou lá em dezembro, planejando um negócio para dezembro do ano seguinte, cara, é certeza que vai mudar. Então, é importante fazer um plano, e isso aqui, para mim, a analogia disso é um misto entre portfólio com o planejamento do produto. Eu preciso planejar o release, que é o trimestre, no nosso caso. Não vai dar tempo aqui, não é o objetivo abordar hoje, mas a gente quer, em outra conversa, explicar melhor como a gente... Opa, caindo o balão. Como a gente refina o planejamento para cada trimestre. Um outro item também que não faz parte aqui, a gente conversa numa outra ocasião, é acompanhamento da execução. A gente queria falar mais do planejamento, como lidar com o cobertor curto, mas como eu acompanho a execução também é importante. Revisão e atualização do plano tem a ver com os dois primeiros, mas é importante também. Como lidar com tantos itens que ficaram de fora do plano? Bom, eu já até falei um pouco aqui, acho que vai ser tão natural que lidar com os que ficaram de fora. Mas acho que é uma conversa mais filosófica, na verdade, né? Eu coloquei isso aqui, mas nem sei se dá para fazer algum encontro para falar sobre isso. Porque como lidar? É uma coisa que acontece tanto que você aprende a lidar na vida ou você vai sofrer o tempo todo, né? Talvez a gente traga algum psicólogo aqui para falar de como lidar com o que ficou de fora. Uma boa, né? Como alocar as correções de bugs, até acabei falando um pouquinho. Aloca o percentual e fica lá, né? A não ser que alguém depois, a gente pode depois levantar até com o pessoal no grupo, não sei se alguém tem dificuldade com esse item no dia a dia. Bom, como lidar o backlog incremental? Lembrando que o que eu chamei de incremental é aquele que é evoluir os produtos que eu já tenho. Tem algumas formas que a gente faz aqui também para definir especificamente esse backlog. A gente também fica de curiosidade para outra vez. E como lidar com a frente de inovação? Essa a gente não falou nada, essa eu acho que, inclusive, é a que a gente hoje está mais fraco ainda. Eu acho que a gente até tem algumas coisas que a gente faz, mas acho que dá para melhorar, para explorar mais esse assunto também, talvez até convidando pessoas de fora para falar sobre essa frente. Acho que, pelo que a gente vê, tem outras empresas que conseguem talvez trazer experiências legais aqui sobre inovação para nós, né? Apesar de que, engraçado, no mercado, os clientes enxergam a gente bastante, falam que é inovador, não sei se a gente acaba sendo exigente demais com a gente mesmo, a gente às vezes acha que não faz tanto aqui, né? Mas fica também como assunto para outro encontro. Alguém mais tem, além das perguntas que foram feitas ali no começo, outras aqui no meio, mais alguma pergunta, dúvida, comentário? Quando está estourando debug, estou tentando puxar aqui para a gente poder continuar a argumentação sobre isso, porque eu acho que é um problema de outras empresas também. Quando está estourando debug e você tem que escolher entre o lançamento de uma nova funcionalidade ou segurar... Esse é um bom caso também de cobertor curto. Quando você tem que tratar o lançamento de uma nova funcionalidade versus tratar uma funcionalidade já existente. Como é que você trabalharia isso? Jogando contra. Enfim. Bom, primeiro tem que ter sangue frio aí, né, para lidar com isso daí. O bug é um negócio traiçoeiro, né? Tanto é que o nome é bom, né? Ele é quase igual um vírus. Se você deixar, ele vai te dominando e quando você vê, ele te mata, né?
Ele pode, se você não tomar cuidado, ele destrói o produto. E sem contar que ele atrapalha. Se você está com um backlog de bug gigante, provavelmente você não vai conseguir trabalhar direito. Quem aqui trabalha com desenvolvimento, você vai sentar lá, você vai ficar 5, 10 minutos, vai chegar alguém pedindo aquela correção. O que a gente já fez algumas vezes aqui, poucas ainda bem, né? Acho que já faz uns anos que a gente não faz. A gente chegou a parar para corrigir bug. Tipo, para tudo. Vem até um pouco do conceito, se você for olhar as origens lá do Agile, o Lean, lá na Toyota, ele segue um pouco esse conceito, né? Meio radical até, né? Alguns acham, né? Mas acho que na cultura lá da Toyota é bem comum. Começa a vir carro riscado, 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 para a linha de produção. Por que eu vou continuar? Alguém poderia falar, como assim eu vou parar de produzir carro? Que absurdo! O outro vai virar e falar, não, estou parando de produzir carro riscado. Vou ter que arrumar depois? Deixa eu arrumar a fábrica. Eu faria isso. Quando for muito radical, para um pouco a linha de produção, arruma, depois volta. Né? Não sei se a Toyota ainda faz isso. Será que não faz mais? Eu não sei. Dizem que caiu a qualidade também, né? Dos carros japoneses. Mas sei. Dizem que caiu, né? Eu já li a respeito. O que mais? Não, mas se alguém tiver em casa alguma dúvida, coloca aí também, que é um caso, é um pouco da realidade mesmo de boa parte das empresas. Olá, a gente se conhece há um pouco mais de um ano e acho que a beleza do que você faz é que você mede tudo. E vendo por aí, eu vejo muita gente se apegando a ferramentas para fazer isso, mais do que se preocupar em controlar, a pessoa se preocupa em usar uma ferramenta. Não sei se você já viu isso. Você faz tudo usando basicamente eu acho estranho quando o foco vira ferramenta. E antes de conhecer, eu tinha um pouco desse pensamento, sabe? Então, pô, tem que controlar um projeto. Ah, tem que instalar o TFS, por exemplo. Sabe? Então, eu preciso ter uma ferramenta para isso. Não sei se você já parou para pensar nisso, em tempo para medir essas coisas, mesmo sem ter foco em ferramenta, né? Quando eu paro para pensar em como você faz isso, para mim é meio bruxaria isso, de verdade. Bruxaria. Caramba. Mas de fato, medir é importante, né? Dizem, eu não sei se foi Einstein que falou, tem algum cientista famoso que falou que aquilo que você não mede, você não. Como é que é? Péssimo para lembrar essas frases. Eu sei do sentido dela, né? Aquilo que você não mede, você não resolve, você não consegue saber se você está evoluindo. Então, ter indicador é importante em todos os aspectos. E aí, tanto faz, acho que a ferramenta, realmente. Tem gente que faz tudo no quadro, tem gente que usa um monte de ferramentas. Mas acho que não é tanta coisa que a medida, se você for ver, a medida é relativamente simples, né? Porque o que a gente acaba tentando medir, no final das contas, para o exercício de planejamento, acompanhamento e tudo mais, qual é a nossa velocidade, né? Quantos pontos a gente faz. E essa medida você consegue fácil ali, né? Na retrospectiva de sprint, você consegue saber quantos pontos você efetivamente acha que gastou para fazer aquilo. E aí, com essa medida, você vai tendo. Realmente a planilha é simples e você guardando esse histórico, você consegue fazer isso aqui. Mas eu acho que é importante a cultura de indicador, não só para isso, mas para tudo, principalmente nas empresas, né? Até para medir, até para priorizar a roadmap, né? Que indicador que aquela funcionalidade vai me ajudar a resolver. É bem importante mesmo.
Nossa, aí deu. Agora são 20 horas e 20 minutos. Estava previsto para pouco menos, Ó, Nava, até 1 hora, né? Mas escreveram aqui, ó. Se a métrica do planejamento for horas, a melhor postura é seguir o exemplo da consulta de engenharia tradicional, timesheet diário. Se for ponto, cai-se no problema levantado pelo companheiro que fez a consideração. bom. Sim, timesheet diário. A gente já fez isso aqui. Boa essa colocação porque a gente já usou. E aí eu posso perguntar, eu não vou nem perguntar aqui para quem usava o timesheet se gostava, mas eu nunca, foi poucas coisas que eu vi mais odiadas por desenvolvedor do que fazer timesheet. Por isso que a gente usa os pontos. Ele é muito mais leve, né? Se você fizer mede suas histórias em pontos. Essa é 8, essa é 13. É tortura, tortura mesmo, viu? Se você não gosta da sua equipe e tal, usa timesheet. Mas eu não recomendo, porque o ponto ele é muito mais leve. Aqui no começo, para quem não trabalha um pouco pro ponto, ele é meio mágico, né? Você trabalhar com os pontos lá de Fibonacci, você precisa ter um pouquinho de fé, né, para começar a usar. Senão você não usa. Você vai ficar assustado, você vai falar, não, isso não vai me dizer nada. Mas você começa, porque no final das contas, é mais ou menos como se você... alguém aqui sabe quantos mililitros tem um refrigerante pequeno do McDonald's? 300? Deve ser. E o grande? Mas, né? Deve ser. A maioria das pessoas não sabe exatamente o tamanho, mas você confia. Você sabe que pequeno, médio e grande. Eu não sei quanto é, mas eu sei que o pequeno, falar uma coisa meio óbvia, né? O pequeno é menor que o médio é maior que o pequeno, menor que o grande. E medir as histórias em pontos acaba sendo a mesma coisa. 8 é menos que 13, mas é um pouco mais que 5. Você começa a ter base de comparação. E no final você acaba vendo que as histórias, quase se você usasse um PMG, serviria. Porque a maioria das histórias fica ali, 8, 13, 5, tá? De vez em quando tem até um 20. E no final acaba ajudando você a poder ter uma noção da sua velocidade. Uma das graças que eu vejo em usar o Fibonacci, por exemplo, é que o fato de usar a escala já é um exercício de abrir mão. Muitas vezes você está tentando orçar alguma coisa, você fica naquela dúvida, é 8 ou 13? E você fala, bom, definitivamente não é 13, está mais para o lado de 8. Então, por mais que sejam números ligeiramente distantes, você já faz um exercício ali de tentar deixar genérico a estimativa e acaba dando certo. Assim, eu acho isso bom. E para quem acha que não é tão preciso, você acha que um timesheet é preciso? Sei lá, quem preencher a timesheet aqui algum dia na vida, fala o grau de precisão que era preencher um timesheet. O Sérgio perguntou aqui, ó, mas o PO entende essa métrica? Eu acho que é um ponto bem... O nosso PO entende. O nosso PO, a gente tem mais de um PO aqui, a gente tem 2, eles entendem essa métrica. É importante o PO entender. Aliás, aqui, eu acho que alguém que está comentando o PO, às vezes ele até vem com um chute, né? Quando ele quer muito alguma coisa, isso aqui é pequenininho, né? Isso aqui é 3 pontinhos, né? O pessoal fica bravo, inclusive, com o PO. Mas eles acabam entendendo. Aqui a gente já está num caso que até pessoas de fora do desenvolvimento costumam já ter noção disso daí. Todo mundo sabe, e é engraçado, tem uns números que convergem, né? 8 é o tamanho médio das histórias, sei lá por quê. Eu não sei, mas toda vez que eu pego um histórico, qualquer que seja o tamanho dele, o número dá 7,8, 8,1, parece que converge para o 8, mas ele conhece sim. Acho que é bom o conhecer. Eu acho que também o importante é você ter uma conversão disso em alguma coisa mais palpável, né? Tipo, valor em reais, ou em tempo de produção, ou complexidade do código, uma coisa assim. Eu acho que aí ajuda o PO, talvez. É que o nosso PO já trabalhou, sabe? Os caras já manjam um pouco de desenvolvimento. Agora tu pega um cara totalmente administrativo, eu não sei se ele tem essa facilidade. Eu acredito que no começo não vai ter a mesma facilidade, não. Você sair da abstração de horas para ir para pontos é muito abstrato. Não costuma ser fácil mesmo, não. Mas eu dou uma dica, seguindo até a metodologia ágil. Experimenta. Eu vou experimentar durante um mês.
Uma equipe. Eu tenho 10 pessoas, eu vou experimentar com 2 pessoas, uma equipe pequenininha durante um mês. Se não der certo, volta para trás. Acho que é bom sempre fazer experiências. Mas você comentou um negócio que, em alguns casos, é válido. Por exemplo, saber quanto custa um ponto. Pode ser, porque se eu vou vender um projeto, no nosso caso é mais difícil, mas se eu vender uma customização, eu preciso saber quanto custa um ponto. Bom, agradeço aí a participação então de todos. É isso por agora. Sejam convidados para os próximos eventos que a gente vai fazer aí no grupo. Deve ter algum outro aí daqui um mês mais ou menos, né? Acho que em uma semana a gente deve abrir sei lá, 1 ou 2 semanas no máximo, a gente deve estar criando outro evento lá. E a gente está sempre aberto a palestrantes, quem quiser vir aqui também palestrar sobre algum outro assunto que não seja SaaS, ou quiser dar alguma ideia de palestra também pode dar. Até por curiosidade, a gente está quase certo que o próximo a gente vai querer fazer sobre OKR. Não sei quem conhece aqui, quem já viu, mas a gente talvez vá trazer uma outra pessoa aqui que a gente conhece de fora para falar sobre o assunto. Para quem não conhece, uma metodologia serve mais ou menos para definir objetivos. OKR é Objectives and Key Results. É um jeito de você definir objetivos, mais ou menos, de você definir metas, de você alinhar para onde você vai. É um possível tema para o próximo aí. Empresas como o Google, agora está na moda no Vale do Silício. Então, acho que todas as empresas ali devem estar usando o OKR. Mas uma das primeiras a usar foi o Google. Mas não foram eles que inventaram. A metodologia é mais antiga do que até eu imagino estudar. Parece que desde a década de 70 o criador já imaginou isso daí. Talvez fica aí cenas do próximo capítulo. Bom, então obrigado a todos, obrigado também, Luizinho, pela assistência técnica com a transmissão. E até a próxima. Obrigado. Tchau.